tal tsunami, ok? Suma prometido é devido na fazer que programa, como falava Bossa ontem, de como programa sobre situação geopolítica entre guerra de Irão com os Estados Unidos, bem, guerra de Israel contra Irão, com participação norte-americana. Basicamente, porque os Estados Unidos têm uma particularidade quase que podia falar único no planeta entre grandes potências. Estados Unidos sorteado de forma milagrosa, aliás. Para se você maior baluarte de proteção norte-americana é basicamente duas coisas: Oceano Atlântico e Pacífico. É bloquear Estados Unidos, e diz Estados Unidos não está nele. Qualquer potência que me esteja fazer qualquer coisa com os Estados Unidos é algo quase impensável. Para custo enorme para a situação geográfica. Portanto, é ponto de super importante não ter em conta para por entender mais ou menos que blinda Estados Unidos. Ou das coisas que blinda Estados Unidos. Para só para cometer no oceano entre as grandes potências, que são três principais. Não cada eles em ordem, mas aleatoriamente China, Rússia, Estados Unidos, ou Estados Unidos, China, Rússia, como queiram. Portanto, os Estados Unidos têm uma particularidade logo natural, que é a proteção dos oceanos, Atlântico e Pacífico. Portanto, essa é uma das baluartes que está salva aqui o país. Na espera, como bom entender, basicamente é ponto que é fundamental ter em conta para qualquer que seja confronto, tanto ele militar, sei lá, qualquer coisa, até de coisa de invasão de alguns guindes, principalmente do Médio Oriente, para países europeus é quase impensável para chegar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito bem protegido. Ora bem, no programa de AOS, que tem para fazer com vós, basicamente, nós estamos a assistir paulatinamente declínio acelerado dos Estados Unidos, como se hegemonia, não pode falar hegemonia, não de como os Estados Unidos não perdem poder e blá, 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 essa música. Quem que pensa é como os Estados Unidos podem perder poder assim do nada, é quase... Ou seja, é que conquista dele como aqui na perder. Não dá. Vamos votar. Portanto, é quase impensável. A minha acredita piamente de como a hegemonia norte-americana já era. E até para mim, a hegemonia norte-americana perde ou desaparece na 2003. 2003, lá com a hegemonia norte-americana e bem densa na 2007 e 2008, e de 2008 para ali continua a piorar cada dia que passa. E isso, como falava de boss, bias na dos diretos, acabou que isso é um ponto super importante. Tem um consenso entre historiadores, um consenso geral de como grandes potências, uma casa dos Estados Unidos, está perdendo poder passando por três escalas. Primeiro, o que está perdendo é liderança moral, reserva moral e blá, blá, blá. Lá que primeiro sinal também, Vitor Gomes, nha votar, Salomé Ndeke, nha votar. Portanto, e tem um consenso nas historiadores, amiga historiador, ok? Portanto, é consenso indica como grandes potências passa para três estágios para perder poder. Primeiro deles, moral. Liderança moral está começando a evaporar. Segundo coisa que também, poder econômico, está começando a esvaziar. Um bocadinho. Terceiro, que está sendo o último também, é exatamente parte militar. E na pedibos, para você prestar atenção, para orca não chega no coração do programa, para tentar explicar vos rápido sobre a história mais ou menos de Irão,
bom conseguir entender mais ou menos outros panoramas internacionais. Ora bem, no sistema internacional, a nós não tem que, pelo menos que aprendemos na faculdade, Benazir, em Balo Pimentel, minha boa tarde, Abel Gomes, minha boa tarde, muitíssimo obrigado pela presença ali. Acabou de esquecer de ponto ali. A nós, nas relações internacionais, não todos os estados suma ser vivos. Ok? Acabou de esquecer ponto ali. Estados a nível internacional, nas relações internacionais, e ser vivos. Ora bem, ser vivo está alimentado. E a gente, ou quando o sistema internacional, a partir do ponto de vista de um internacionalista, colocar estados, tudo eles, pequenino, grande, não interessa, e ser vivo. E precisa de alimentado. Como manda nas relações internacionais, estados estão luta para duas coisas. Manutenção de sua hegemonia a nível internacional e em contraposição com qualquer outra potência que está a surgir. Portanto, e uma guerra que nunca mais termina, pelo menos para nós nas relações internacionais. Portanto, nas relações internacionais, tal igual, não tem três potências atualmente à cabeça, Rússia, China, Estados Unidos. Para um lado, Rússia nunca cana mexer na qualquer ângulo vital, China ultrapassar. Estados Unidos cana mexer também na qualquer ângulo mortal, Rússia ou China ultrapassá-los. Portanto, e uma guerra constante que nunca mais tem fim. Dentro dessa, e tem algumas vezes guerras de procuração, guerras de, vou ver nome com atenção, guerras de procuração. Mamadou Diallo, minha boa tarde, Ajas Barcelona, minha boa tarde, Tanti Souza, minha boa tarde, tendo em conta o horário dele, pensa que mais hora nos Estados Unidos ele está para amanhã cedinho, apesar de não ser ali, na 3 horas e 23 minutos. Ok? Saia Sadas, minha boa tarde. Portanto, para nós, nas relações internacionais, é super importante. Como os Estados nunca deixam de luta, nunca deixam de fazer dos papéis a nível internacional, manutenção de seu poder a nível internacional e fazer de tudo para abafar qualquer potência que nos surge na qualquer parte do globo. É super importante. E PS está fazendo com que não recorrer a guerras de procuração. E tem uma coisa que nós estamos chamando nas relações internacionais, guerra de procuração. Isso mesmo que não acontece na Ucrânia. Portanto, a mim que poder, vamos supor, a mim presidente dos Estados Unidos, Mamadou Diallo, ele presidente de Rússia. Ok, Mamadou Diallo sabe como se cair em guerra diretamente, não pode destruir o mundo. Então, o que ele está fazendo? Para poder debilitar, para poder fazer com que não gaste a economia na guerra, não passa o tempo na guerra, enquanto ele não cresce, logo, o que está fazendo? Ele está buscando um país vizinho de mim e arranjando guerra lá. Para mim, não discutir a fazer guerra lá, enquanto ele não investir e ao mesmo tempo ele não apoia aquele país perto de mim. Que ele não está uma guerra de procuração. E é guerra de procuração. Como é que eu estou entendendo para nós nas relações internacionais? Como é que eu estou entendendo? De acordo com o compromisso que o país suposto neutro está tendo com o país que está em guerra. Vamos sumar com um bom exemplo. Mamadou Diallo, ele presidente da Rússia, mim presidente dos Estados Unidos. Entendi como se dizem assim, não pode fazer com que os Estados Unidos supera a Rússia. Então ele pode arranjar guerra. Ele pode arranjar guerra. E país também, às vezes, Estados até estão recorrendo. Vamos supor que Mamadou Diallo tem forma de arranjar guerra. E que tem forma de arranjar guerra por procuração. E pode, por exemplo, mandar assassinar embaixador, vamos supor, de México, nos Estados Unidos. E pode mandar assassinar embaixador de México nos Estados Unidos, onde é meu presidente. Depois, agora, para culpa como não. O regime de Jorge não, que com matar para ver ditador e blá, 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 blá. Isto corre bem. Então, México não, que lá ainda tentar, logo os Estados Unidos, coisa lá, Mamadou Diallo na bem atrás de México e falar, duvi, cabo certeza, me não apoia e não sei o que, se México tem um líder
minimamente inteligente, insomma, com toda como Zelensky, por exemplo, é um estúpido. Para ver de que, vamos supor que a mim, presidente de Guiné-Bissau, coisa lá, Mamadou Diallo e presidente de Rússia, e fala Jorge Nanke, na apoiou contra os Estados Unidos da América, buna conseguir destruir os Estados Unidos da América. Na fala Mamadou Diallo, vai a bom. Vai a bom, para ver, a mim com essa história, vai a bom mesmo, para ver. Se eu penso direito, eu não entendi como, se Mamadou Diallo tem um país militarmente equivalente a Estados Unidos, que comandei na apoiam para matar o povo, alguma vez Guiné-Bissau não ganha guerra aos Estados Unidos, desde quando? Só na cabeça de um tonto. Isso. Tal igual, acreditar como a Ucrânia na vence a Rússia é guerra ali. É das maiores estupidezes que se pode imaginar. Aliás, que ela quer escrever, hoje a guerra começa lá. Escrever, fala claramente. NATO, essa guerra de NATO contra a Rússia. E NATO na vence guerra a Rússia na solo ucraniano dia 31 de fevereiro e a Jorge Nanke, presidente da Arábia Saudita. A mina do presidente da Arábia e na voltar a ressaltar Bosel com todas as letrinhas. Dia que essa acontece, eu vou à África nada, na vira presidente da Arábia Saudita. Ucrânia não chega de ganhar guerra ali nem 1 milímetro. Com apoio da NATO. Para via de quê? Militarmente, Estados Unidos e ninguém frente de Rússia. Militarmente, Rússia e ninguém frente de Estados Unidos. Deu para entender? Como agora vencer? Para além do mais, guerra e bate-se fronteira, bate-se nariz. Cal gasto com Rússia. Para além do mais, na guerra ali, vou gravar uma coisa. Alguma vez, forças especiais de Rússia chegam de entrar no conflito ali, com o do Spetsnaz. E chega de entrar, portanto, é que a guerra para a Rússia. E que a guerra para a Rússia. Spetsnaz está na guerra ali? Não. Grupo, para a gente está pensando como a Rússia tem só forças especiais para Wagner. Não. E tem um outro grupo também chamado Alfa. Num deles. Está na guerra? Papá. Sim. Hoje papai. Tá bom, já vamos, papai. Tá chuva. Sim, está a chover um bocadinho, mas daqui a pouco para. Você não percebe? Portanto, só na televisão que está engana a que diz, Ucrânia, bate não sei o que, Ucrânia, ela vence, não sei o que. Bom, e a coisa de bater foguear com drones, o que é isso? Quero marcar os meus. Então, põe, espera aí. Eu vou encostar. Ou contigo abrir, não. Vera, espera a água aquecer, depois metes. Espera para a água aquecer ali, depois é que metes. Deixa isso aí. Mas eu deixo tudo deixar para... Tá, espera aí, vou dar só um segundo. Confio. A mim alguma vez, Estados Unidos, João Vieira, nha boa tarde, Bubacar Kande, nha boa tarde. Mas alguma vez, Estados Unidos não apoiam contra a Rússia, ou Rússia não apoiam contra os Estados Unidos. Eu, sabe, se um dia eu bem ser o presidente de Guiné, se um dia eu bem ser o presidente de Guiné, tanto Rússia como os Estados Unidos falam esse, cai fora. Obrigado. Cai fora. Para Guiné-Bissau contra Estados Unidos nunca vão ganhar aqui guerra. Nunca. Nunca. Não caia nisso. Uma coisa, Estados Unidos falou, Jorge não apoiou contra Angola. Aí sim eu vou. Nisso falando, Jorge não apoiou contra a França. Não vou. Não apoiou contra a Inglaterra. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Para me catulo. Agora, se eu falar Jorge não apoiou contra Angola, contra Namíbia, contra Zâmbia, contra a África do Sul, eu vou. Para assim como o equilíbrio é maior. Estados Unidos, cara, compara eles que é países
ou Rússia, qual é país? É só isso. É uma questão de lógica, se tu usa a cabeça como deve ser. O problema é de como... E tem certo gente que está pensando, sei lá com quem. Mohamed Diallo, nha botar Erasmo, nha botar Guilherme. Portanto, esse que ponto. Ora bem, para entrar no tema que te ensinei. Aos, irmãos, caso de Irão, perão como sabemos um bocadinho desde os Estados Unidos. Você vê como a CIA é fundado na 1947. Depois da Segunda Guerra Mundial. 1947, hoje a CIA é fundado. Ora bem, se primeiro golpe como organização, se primeiro golpe e foi exatamente na Irão, na 1953. Vera? Vou dar só um segundo. Minha irmãos, se afundar, vou tomar datas que na conta boa assim rápido, para vou poder agora bem entender que na fazer ligações. Vou liga 1947, 1908, ouçam com atenção, 1908, 1947, 1953, ok? Não vai agora para a ponta. 1908, o que acontece? Primeira vez petróleo descobrido na Irão, atual Irão. Até ali, Pérsia. Problema é de como petróleo descobrido lá, iranianos que têm tecnologia. E teve que recorrer a quem que tem uma presença forte lá que saiu da Inglaterra. Ingleses começaram a fazer prospecção para descobrir petróleo, jazidas de petróleo. Durante várias especulação, blá, 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 toquei conseguir na última hora. Quase era desistiva. É conseguir. Petróleo de uma qualidade invejável. Vou lembrar como o mundo estava a industrializar fortemente. Vou lembrar como durante o período, de pouco tempo depois não tem a Primeira Guerra Mundial, em 1914, gravem bem as datas para eu poder entender a história que nós está nela. Ou para eu poder entender o conflito que nós está nela. Vera, tira isso daqui e vai para a sala. Eu disse, leve tudo o que tu tens para a sala e vai comer ali, tá bom? Consegues pegar? Sim, mas tem que usar isso, tá com um outro. Espera aí, vai, eu vou te ajudar. Traz o teu telemóvel e água. Então vou tirar isso. Irmãos, vou desculpar. É normal. Se mamãe está com o menino, então não tenho que fazer isso. Vou desculpar. Paulo Tungue, Nuno Luxo, Denis Fernandes, já boa tarde. Bufolenbach, já boa tarde. Ora bem, então no momento que ingleses descobriram petróleo, é começar a criar uma companhia mista entre Inglaterra e o Irão. Nas explorações de petróleo, trabalho que os ingleses fazem. Minha gente, outra hora que está nem mistério papel de coisas. É uma revolta que está dentro de você. Se tomar cuidado, está soltar, sei lá, qualquer coisa assim. Exploração infernal. Se eles podiam levar tudo que Irão tem, é na levar. Que está, só para você ter ideia. E que como não exagerar na ilustração, é literal.
é tada só a Irão que Irão nota dele. Imagina se nota como 5% que explorado, então não divide que 5% com você. Você não percebe? Então, aquilo que não divide. Se Irão nota como 1% que explora, não divide 1%, para ver aquilo que nota, aquilo que boja. Então, esta leva oceano e oceano. É desde 1908 até 1953, de que coisa estoura. Como é que coisa estoura? E houve um advogado nacionalista chamado Mohamed Mossadegh, eleito com 70% de eleitorado. 70% do que aqui leva. Ou seja, homem tem consenso milenar, por assim dizer. Hoje a Mossadegh chega a poder e está falando como ingleses, vou embora ou vou fazer não sei o que. Não. Não sei estar repartir com vós. O mínimo dos mínimos dos mínimos, pelo menos 50-50. Ingleses, não, para via de quê? Para via, através do petróleo iraniano, que os ingleses conseguiram alicerçar a economia muito bem. E conseguiram fazer expansão na tudo países ali de zona. Tudo que está explorando na Irão está conseguindo fazer investimento em outras partes. A Arábia Saudita, que países limítrofes ao lado de Irão. Estão a entender? Lá que surge vontade, a partir de lá, com tanto dinheiro que ganha, e decidir fundar petróleo britânico, BP. Esse que botou às vezes nas garrafas de gás, BP. Surge através do dinheiro que ganha na Irão. Aquilo que faz com que funda que empresa. Nem abre-lhe aspas. Minha gente, como é que um país, uma Inglaterra, está criando uma empresa de exploração de petróleo se ele quer ter petróleo? Qual é o objetivo daquilo? E ora que a nós, do sul do Equador, não é capaz nem de entender que comanda a Itália tem N. Estados Unidos tem o ExxonMobil, a ESO, não sei das quantas, e blá blá. A França tem Total. Todas as empresas de exploração de petróleo, a voz vou pensar como eles existem para destruir flores. Eles existem para derrubar regimes. Regimes, literal. Derrubar regimes que estão a fazer com que o petróleo saia nas 3, 4 capitais. Washington, Londres, Paris e Bruxelas. Não repetir. Se petróleo que chega direitinho na Washington, na Paris, na Londres ou Bruxelas, tu tens problema dos direitos humanos e democracia. Ouviram bem? Pergunta de 1 milhão. Vamos supor que Paulo Tunge que tem cabras. Mas e mais também de cabras que Jorge Nanke. Esse preciso vai Coimbra durante séculos para entender como alguma coisa está muito mal explicado nessa história. Eu acho que não. Se você pensa, Paulo Tunge que tem nenhum filho de cabra. Nada. Zero. Não tem nada. Mas eu mais que vende carne de cabra. Jorge Nangue que tem bilhões e bilhões de cabra, nem se vê. Alguma coisa. Esse é um dos coisas que está dando pena. Outro hora com um obediente falou como do caso de Venezuela. Depois de Maduro entregado, já não há crime de droga, já não há ameaça à segurança nacional, já não há direitos humanos, democracia e blá 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 blá. Já não há. Já não há. Deixou de haver, de repente. Meus irmãos, dia cá nós de sul do Equador, ninguém vai falar nós africanos, nós de sul do Equador, dia que não entende de como, porque não falando de direitos humanos, não obrigação de falar eles, me fale de vidas humanas, não quero saber de direitos humanos para nada. Estados Unidos gosta tanto de direitos humanos que na anos 60,
Estava na luta na Vietnã para tais direitos humanos, enquanto o preto podia passear no mesmo passeio com o branco norte-americano. Alguma vez gente entendesse? Não. Segundo maior estupidez que alguma vez não olhei na minha vida, minha gente, não estou a desviar de tema, é só para dar uma ilustração de totalidade para bom entender como é que não está enganado. Para bem não miste. E que como no burro, e para bem não miste. Gente está tendo nem vontade de tentar buscar barrar. É vontade. Maior mentira que alguma vez, maior escândalo que alguma vez não olhei na minha vida, até ele, e foi Iraque, de 2003. Saddam tem armas nucleares, Saddam e um perigo. Se Saddam cá morre, o mundo cá nas tem em paz. E vai ter ONU. Não olha Colin Powell na ONU com um profeta na mão, ali prova de existência de armas nucleares na Iraque. Saddam tem armas nucleares, se não tomar cuidado e não acaba com o mundo. O mundo não vive só em paz dia que Saddam morre. A você não repetir a mesma música com Vladimir Putin. O mundo não está só em paz com Vladimir Putin morre. Só isso. E todo mundo bate palmas. É verdade. Putin é ditador, é verdade. Oh, porque Washington disse. Ai, meu Deus do céu. Está da pena outra hora. Outra hora, cada nem me para ver aí com ele. Porque não dá punta. Não está aponta, a voz que não bem. Quem que tem invadido um país com arma nuclear? Quer que eu mandei que eu repetir a experiência com a Coreia do Norte? O problema de Coreia do Norte com o Iraque é o seguinte. Para ter certeza de que a Coreia do Norte tem armas nucleares, como mandei cá na pé. Se eu tenho a certeza absoluta de que Saddam nada desse que ela fala, ela invadiu, é só isso. É que preciso ler Amílcar Cabral, é que preciso ler Albert Einstein, é que preciso ler Wittgenstein ou Nicolau Tesla. Não, ou o live de Jorge Nanke sobre geopolítica. Não é preciso. Basta, pensa só um bocadinho. Imagina amigo Clissemedo. Não tem pistola, Clissemedo que tem pistola na mão. Como é que ele não cai em guerra? Pergunto, como? A não ser que ele suicida, só pode ser. A mim tem pistola carregada, pronta a disparar. Clissemedo me cai em guerra, ele arranca machunarinha diante. Das duas uma, eu casto bem de cabeça e me vai. É só isso. Exemplo, que como a Coreia do Norte está lá, para ter certeza de como aquilo tem. Saddam submete também certeza de como aquilo não tem nada, então não é invadir com o mundo tudo bater palma. Minha gente, você ainda que desintoxicar com os Estados Unidos. Você naquele momento que desintoxicar. Guerra de ex-Jugoslávia. Lá com desintoxicar por completo com os Estados Unidos. Desintoxiquei-me graças a Deus. É isso. Ora bem, voltando ao Irão. Moça de Goya chega poder e fala que os ingleses cabeça e abre. Ele liga para Washington. É fazer Washington proposta. Ele não tem que tirar de caule. Ingleses falam, não. Americanos falam como não. Homem foi eleito, não cara meter furada e blá, 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 não vale a pena. Ingleses riba atrás e reforçar ideia. E tem um partido que estava no Irão, que tem uma grande simpatia, um partido comunista chamado Tudeh. Quem que me cita vai investigar? É partido, boa ver com atenção. Partido, Tudeh, T, U de União, D de Domingos, E de Estação, H na fim. E era um partido comunista com um nível de aceitação brutal. Lá que os ingleses falam, ok, aqui temos onde segurar o homem. É calmar americanos um bocadinho, ele vai trazer, vai falar americanos. Você vê que não passa no Irão, nunca contou ainda. Você para ele que nunca contou ainda, para ver nós estava na Juve. Americanos falam eles, e que? Você como tem um partido comunista no Irão,
que daí partido fundado para soviéticos, eles toma conta de Irão, você toma conta de Irão, não cara poder fazer nada, ela controla tudo o Médio Oriente, blá blá blá, americanos, peraí, alto aí, como é que é? Sim senhora, e era tudo mentira. Ingleses logo a seguir, que é como aquele que paga generais, vai para mesquitas, paga imam está firme aí na falar, Mossadegh contra Islã, a religião de Allah e blá blá blá. Isto pegou. Olha como com ingleses trabalham. Se uma coisa que o Ibrahim Traoré fala só como Burkina Faso desde 91 e um Estado laico se contra o mistério do Estado, não tem as mesquitas e outras religiões. A partir da hoje acabou, não há nem Islã, nem catolicismo, nem ninguém. Todo mundo igual. A mim nem imagina se contra mim era Ibrahim Traoré. Que gana chamamba? Esse anti-islão, esse que gosta de muçulmanos. E já está. Aquilo aqui Ibrahim Traoré não vai fazer. Se a começar a pagar imames, certos imames, na Irão, na mesquita de vez em quando falou com eles contra o Islã. Religião de Allah. Já está. Cruz. Como Sadek. Segundo passo. É coisa de Obicuma. É tal partido lá toma conta e nas teses soviéticos e dispara. Lá com americanos começa, entra, logo a seguir fazer três coisas, sabe? Ataca, através de religião também, ou seja, do Islã. A seguir vai para Forças Armadas. Um general chamado, nunca se pronuncia esse nome na língua iraniana, mas se nome e faz, bunapui. Vou para escrever lá na Google, para quem começa a investigar, para eu já quem quer tirar Mossadegh e põe na poder, depois de grandes quantias de euritos, aliás, dolarzitos. Ali esse nome, quem começa e também investigar. Esse ele. Faz-lo lá, Zaedi. Esse é. Vou dizer que vai morrer. Na terra dos infiéis. Muito estranho. Na terra dos infiéis. Ali, esse é. É homem com ingleses, com americanos. Vai buscar na quartéis e dar uma boa porrada de dólares. Homem chami. É por para dar golpe. Contra o primeiro-ministro eleito democraticamente, que cedo Esli. Advogado de profissão, Mohamed Mossadegh. Esli. Ali. Não é esse não, ali. Esse é ele. E era um nacionalista convicto, cheio, um verdadeiro patriota, dos pés à cabeça. Okay. Logo, americano e espanhol é tirar depois é começar a coisas de que está a fazer? É fazer três tipos de ataques super inteligentes. CIA passa, está determina que na sair na jornal na Irão. Não pedir para você prestar atenção, ligue coração agora de programa sobre Irão, para não chegar agora nessa invasão atual. O que o CIA fazer? CIA financia jornais dentro de Irão, principalmente lá longe nas aldeias. O que quer fazer? Por exemplo, o New York Times está publicando uma determinada notícia. Eles também estão replicando-la para estar pagado para a CIA. Estados Unidos disponibiliza $1 milhão na altura, só para poder derrocar Mossadegh.
segundo documentos desclassificados. Ora bem, então no momento que começou, ora que se dá título para jornal, se dá título, vou ouvir com atenção, que coração de programa, se dá título para jornal, imagina, a mim contra Antônio Jallo, então escrevi como, a Osborne escrevi como Antônio Jallo, e está a dormir com bebês, com bebês, já está, que ela publica, depois agora, está falando em Irão, até para além de como a situação lhe está envergonhar Irão, até também isso aí no jornal no Ocidente mesmo, coisa bobagem, no New York Times, tudo. Ai meu Deus do céu, merece filme essa história, é exatamente assim. Pois está falando, até está envergonhar Irão, logo, hora que é, o OBS, como Mossadegh contra Islão, e não sei o que, para ele investigar Irão, com o Estado, para o Estado está longe de religião. Tudo nós podemos trabalhar, mas cara aqui nasce cá. É usado de forma contrária. E a gente, forma que se trabalhar, apoiantes do próprio Mossadegh, começam a colocar coisas em dúvida ao ponto de entender como está em causa Islão. Algumas partes, não todos, por estar em causa Islão. Lá que sai nome de consenso. Um clérigo que estava numa cidade chamada Qom, na Irão. Qom, buna pui que de queijo, ou de organização, M de Maria. De que estava Ayatollah. Esse Ayatollah, desde sempre, tem uma postura de um Islão puro. É coisa de chamar atenção. Um Islão puro. Você olha. Logo a seguir, entra e peso na parte militar. O cedo é Fazlollah Jahed. Esse Fazlollah Jahed, hoje derruba pela primeira vez para o primeiro golpe de Estado. Não me lembro, coisa lá, Pierre, assim não me lembro. E golpe hoje consegui triunfar que na 1957 o objetivo de Inglaterra era exatamente petróleo. É conseguir derrubar, é fazer, é permitir, coisa lá, chá. Cis, se nome, é com cis, ok? Filho de Reza Parlevi, que lá que apanha põe no lugar. Coisas ranca. Apanha é militar, e depois como primeiro-ministro, é conseguir apoderar do petróleo. Logo a seguir, vai na bastidores e negociar repartição de petróleo. França, Inglaterra, Estados Unidos. É conseguir apoderar do petróleo, coisa lá, fugir do país. Mossadegh. Depois de fazer aquilo, de 53, que seria o primeiro golpe, ou seja, primeiro golpe de CIA, e foi uma oleada de golpes logo a seguir a volta do mundo. Ok? Para depois de que golpe, você vê que vai para, esse é um aspas que não abre. Por o segundo golpe que o CIA dá nessa história, e foi num país chamado Guatemala, contra o presidente Jacob Arbenz Guzmán. Repite, segundo golpe de CIA e foi na Guatemala. Não vou lembrar de nome, ou vou usar, a mim também usar, mas República das Bananas. Vou lembrar de nome ali. E tá com aí piada que sai por aí. Não, existe mais de um terror, minha gente. Baixo de um terror. Não repite.
Vou usar de termo, eu penso como é essa República das Bananas ou alguma coisa assim do gênero. Minha gente, é nome isso aí através de um terror. Golpe de Estado dizia contra presidente democraticamente eleito, chamado Inaldina da Costa, minha irmã bonita de Peixes, votar. Lísia Silva, Crato Lula, já votar, a voz tudo. Vou prestar atenção ao segundo golpe que o CIA dá. Guatemala contra segundo presidente eleito democraticamente, presidente Jacob Arbenz Guzmán. Que ele me estima? Para os americanos, para entender que sai nome República das Bananas, e de como na América Latina, principalmente a América Central, que a parte andina de América, é tenebala uma companhia norte-americana tão grande, chamado Company Fruit, alguma coisa assim do gênero, de fazer só trabalho e só labrar frutas, principalmente bananas e blá 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 blá. Só comanda República das Bananas. Vou ver só desprezo de gente. A botar tomar um país com um povo que merece dignidade. Então tomar que é República das Bananas. Para boa empresa que tem que labrar lá e só é para vender nos Estados Unidos e transformar e blá 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 blá. Presidente Jacob Arbenz Guzmán, hoje chega por eleito democraticamente, que ele fala americanos, na tudo contrato do zero para receber para Bianca poder governar Guatemala com o nível de pobreza. Se lembra como na 53 tiramos a na poder com um tal de comunismo. Não usa a mesma coisa ali na América Latina, não fala como e um produto de Fidel Castro, para estar tem onda de comunistas, por tudo que canto. E a mim, sua Deus, eles como profeta de democracia, não tolero o que quer que seja. Golpe de Estado, riba, vai buscar Carlos Armas, põe na poder, na Guatemala. Primeira coisa que é fazer, se financiar rádios, põe na tudo que é aldeia de Guatemala, começar com emitir desde não sei das quantas, desde Califórnia ou sei lá onde, para poder informar o povo como Jacob Arbenz Guzmán, e um macaco, e um comunista, amigo de Fidel Castro, transformar a América Latina num comunismo autêntico. Ele tem que ser varido. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui, hoje tirar Jacob Guzmán de poder e vai parar no México. Você ainda que vai entregar essa cabeça na bebida, que morrer com bebida no corpo. Ai, meu Deus do céu. Outra hora, cada vez que vai ninguém coisa, é sério. Minha gente, hoje ela estudava, lembra como minha professor de Direito Internacional Público, Miguel Santos Neves, e estava falando, Jorge, bungana na cujo curso, isto aqui não é para ti. Não é para ti, não. Quem estuda diplomacia não pode ser temperado assim como o senhor, não pode. Fala, pois é. Por isso que eu não estou falando a mim. Se você um dia na diplomacia, pois como não tem nem caldo de queima. Estudando diplomacia para não vai rua, não vai rua. A mim não vai rua. Não quero isso para nada. Para nada. Gostei do curso, gostei de saber e blá, 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 blá. É um curso que eu aconselho. Quem que pode vai é bonito. A mim, pronto, não gosta na parte de protocolo, por exemplo. Gostei, tal. Muito bonitinho. Agora, exercer como diplomata, eu não quero isso para nada. Não quero. Quer dizer, a mim como é que sinta com vacas na mesmo carro, Santos, diabos. Como? Eu vou explicar. Como? Não dá. A mim, se boiara, nem se binta com cinta na conta e cá está certo. E com ofensa. Ora bem, você não olha o que usa na anos durante a Guerra Fria. Bom entender direito, é que não fala voz e científico. Durante a Guerra Fria, direitos humanos de época era comunismo. Não tem que conter comunismo. Comunistas estão por tudo que cantam. Horror. Era só isso.
A hoje, depois de Guerra Fria acabar, quem está vendendo direitos humanos e democracia e blá blá, Jorge não que um grande ditador, Mamadou Danso não. Mamadou Danso é um santo. Esse é um Papa João Paulo II, não tem que proteger contra o comunista Jorge... Ah não, comunista não, é hoje que usa comunista. Contra o ditador Jorge Nank. É isso. Gente está caindo nas músicas, né? Para ver, está soa muito bem. Vende muito bem. É para Jacob Arbenz Guzmán é derrubar no poder. É cinta. 1954. Pouco tempo depois, na Equador, presidente Jaime Roldos e chega a poder para acabar com que companhia de frutas, por tudo que é canto, que é República das Bananas, não sei quem, no Equador. Vou lembrar o nome, acabou de esquecer o nome. Jaime Roldos, de Equador. Você como aqui termina? E bater com São Pedro. Num dia normalíssimo, o presidente matado e a pergunta de 1 milhão. Onde é que esse cadáver dita? Ninguém vai poder entrar durante 6 minutos, durante horas, durante dias. Ou ele limpa todo tipo de prova que permite a entrada de qualquer alguém. Só isso. Ah, não. Tirando Jaime Roldos, não vai atrás. Você vê como a Panamá e Colômbia. Você vê como a Panamá e Colômbia. É separar na metade. Enquanto eu comecei a fazer aqui que não me ensinou, não abre o país, não separar ela. Fazer um outro país de novo. Americanos, é só isso. Estão a ver. É criar um país novo. Panamá. Com o canal de Panamá. Estão a entender? Ora bem, antes de nós chegar a um tal de Jaime Roldos, nós temos que ir para o único comunista. Boa atenção. O único comunista na história que ganhou eleições na urna e está chamado Salvador Allende, médico de profissão. Salvador Allende, médico de profissão. E ganhou eleições. Primeiro coisa que falar, na altura, ouro de Chile, e era que? E era cobre. E tentar rever contratos para poder equilibrar, para desenvolver o país. Americanos lá antes falam, alto aí. O que é fazer? É para buscar Augusto Pinochet. É dar dolarzitos nos cornos. É falar da golpe. Se falha não recebeu na Paris. Quem que gosta do nome de Paris? Ainda mais nos anos 70. Se golpe falha não recebeu na Paris. Suma herói de democracia contra ditador Jorge Nanke. Se falhar não recebeu na Londres. E se falhar não recebeu ali na Washington. Qual é o problema? Vai só dar golpe. Homem, bem. E dá Salvador Allende golpe e fica para entender. E tem um livro que não tem. Estou com um chilena com conselho em Portugal. Coisas que não contavam de Chile. Ninguém é que tem noção. Não. Estou com falar, não sei o que não fazer. Na parte um livro sobre a história do país. De embaixador norte-americano que estava na residencia durante que período de Salvador Allende golpe. Que é li já? E falei que me tem morrer com o peso na consciência. E decidi escrever livro. Se você ler aquele livro, você vomita de um embaixador dos Estados Unidos na Chile. Toque matar Salvador Allende. É camba para Panamá. E chega na poder Omar Torrijos. Bom nome, hein? Omar Torrijos, antigo presidente de Panamá. Um tipo chama Hugo Chávez de Venezuela. Quer fazer que ele também? Isto aqui é um comunista. É panhão emergente, é limpa. É panhã que tal macaquinho Manuel Noriega é põe na poder. Depois como é que bem termina? As batatadas para os americanos normalmente é tal Lísia para na Jubil.
Se você ler que livro, Lísia, você miste só vomita. Livro publicado em 85. Se nome é coisa lá, Nathaniel Davis. Nathaniel Davis. O título é Os Últimos Dias do Salvador Allende. De embaixador norte-americano, que ele assumiu como que morrer com peso na consciência. Horrores que ele já dizia. Para matar um presidente eleito democraticamente. Minha gente, se o mundo tem justiça na verdade, se tem... A mim está falando, peraí, Jorge Nike. A mim e de gente nos Estados Unidos, muito bem. Está falando como mundo deve muita coisa aos Estados Unidos. Isto ninguém nega. Mundo deve muita coisa aos Estados Unidos. Mas também não tem muita coisa a cobrar aos Estados Unidos. Essa é a forma como está jogando os Estados Unidos. Essa é uma verdade. Ninguém, a mim nunca Estados Unidos tem outra coisa. E o único país do mundo também, ou um dos únicos, que se vou me dizer alguém, vou por dizer, Estados Unidos. E o único país do mundo que alguma vez preto vai mais longe, mas também de que preto humilhado demasiado. A mim cata dúvida só para vir estar agradando a parte. Não. Eu não sou assim. Eu leio a favor e contra. Para a mim entendi como mundo, tambor, botar tocar com duas mãos. Bucar ouvir só um lado, você canta por aí. Ah, é assim. Não. Tem que ouvir dois lados. Só assim que o cedo justo. O por cedo, por assim dizer. Ok? Ora bem, então no momento que eles é conseguido derrubar gente, é leque de gente tudo, não tomam eles assim, aleatoriamente, desde Jacob Arbenz Guzmán, Butene Salvador Allende, Jaime Roldós, Omar Torrijos, Butene mais tarde Hugo Chávez Frías, Butene mais tarde Evo Morales Zaima, Butene mais tarde Lula da Silva, Nestor Kirchner, Butene Dilma Rousseff, até último, que é do Nicolás Maduro. Minha gente, essas coisas de hoje, se tem país que tem pavor a direitos humanos, é exatamente os Estados Unidos da América. Problema aí de como Estados Unidos entende como ele e profeta de democracia. Problema dos Estados Unidos é esse. Entende como ele profeta e democracia para Estados Unidos e Deus. Em caso de você entender a lógica. Para Estados Unidos, Deus e democracia. Deus e democracia. E a mim, e profeta de democracia ali. Ou seja, a mim que tem que falar como segundo voz de blá blá e assim. Segundo voz de não sei o que, é assim. É exatamente isso que eles nem loucura por todas as partes do mundo na fazer as atrocidades, por aí fora até chegar na casa de Iraque, não sei o que, mas esse é o tema. No que toca a questão do Irão, é só para apoderar de petróleo. Ora bem, no momento que tirar Mossadegh, vai buscar Shah e põe na poder, Shah toma poder de anos 50 e bem que chega no ano 1970. De 1970. Telismane, na parte de Israel, estão tentando entender bocadinho. Para ver de quê? Israel... Papá. Ah, sim, papá. Posso ficar ali? Como? Posso ficar ali? Podes. Mas não pode sair dali, tá bom? Podes. Ok. Telismane, Israel, então entende Israel. Para ver cuidado. Se Maria Helena da Silva, já botar. Se Israel está cedo, para eu tenho que entender a situação geográfica do Médio Oriente. E vou tentar entender também países islâmicos ao redor de Israel. Meu irmão, a mim
e de gente que está percebendo Israel na perfeição. Até está falando provocações que Israel sofre. Não só um exemplo. Teles, você acha que imagina que, por exemplo, palestinos e árabes, que é a terra de árabe, quem dá nome Palestina e com base na humilhar Israel, meus irmãos. Aliás, não sei se vai como alguma coisa também saiba mais ou menos assim, comandam por para logo o capítulo. Teles, não sei se vai como alguém também tocar um bocadinho Israel entra ali. Logo por para vós um capítulo sobre isso. Primeiro carta de Reis, primeiro Reis, livro de Reis na Bíblia, livro de Reis 8, boa atenção, livro de Reis 9, aliás, livro de primeiro Reis, para vir a câmera assim, orcubina pesquisar para ser fácil. Olha, primeiro Reis, capítulo 9. Olha, primeiro Reis, capítulo 9, versículo, a partir de 7 para baixo. Na lei, vós, boa com atenção. Então, erradicarei Israel da terra. Deus não fala como judeus custavam na Israel, que ele dá desde Abraão. E fala assim, então erradicarei Israel da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim este templo que consagrei, que seja o templo de Jerusalém, a meu nome. E Israel será objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Este templo sublime será para todos os transeuntes, aliás, motivo de espanto. Ou seja, sublinhar o ponto quando Deus fala como Israel nascer objeto de escárnio e de riso entre povos do mundo inteiro. Porque Deus se viu como Israel tarde ou cedo era rejeitado, de forma que rejeitá-lo assim. Então ia antecipar a tempo de que falar como era espalhados no mundo inteiro. Ora bem, para entender o que é que não falou. Pensa só no seguinte, invasão que o ela fazia Israel, Império Romano, com o Imperador Adriano. Imperador Adriano já invadiu Israel e destruiu o templo para humilhar judeus, local mais sagrado para judeus, que seja a antiga Canaã, que a hoje está correspondendo à Palestina. Como mandei mudar o nome de Canaã e dar nome Palestina, para poder humilhar ainda mais judeus. E durante que a ausência de judeus na diáspora para cumprir profecias bíblicas, e fazer com que outros povos ocupem lugar, que sejam árabes. Palestina que existe na história. Ora bem, no momento que é terra de judeus, ponto final. Qualquer alguém minimamente com conhecimento da história não entende como aquilo é terra de judeus. Ora bem, em 1948, onde Israel implantou a primeira república, Israel invade alguém? Não. Israel invade alguém? Não. Quem que primeiro invadiu? Árabes. Viagem, 2, 3, 4 viagens. A você passa tempo na invading, não tem que virar pior violento mais do que a bo. Esse que Israel. Resumo da história de Israel é exatamente esse. E quem que me estava a lei guerra de 6 dias. Só isso. Só isso. Teles, se Israel que cedo assim, brutal, com árabes, a boca tem noção de que é árabes. Se Israel que cedo é leão que cedo, dia que Israel baixa braço para amanhã de tarde não desaparece. Na conta, meus irmãos, a mim é não repetir vezes necessário. Islão é incapaz de conviver com qualquer religião em paz. Se bom eles, na início, tudo na paz, é mentira. E por que minoria? Mentira. E por que minoria? Dia só que supera, era bem com... Para já era tirar logo o título. Esse acabou o país e terra de Allah. Ponto. Esse nunca podia discutir aquilo. Esse Luxemburgo e terra de Allah. Portanto, tem um projeto. O Islã tem um projeto que ser o quê? O mundo inteiro tem que ser islâmico. Para alguns muçulmanos não interessa a qualidade até. O que interessa é o número. Basta o mundo inteiro ir muçulmano
vamos cantar. É só isso, portanto, se Israel quer ser uma que ser assim, ela desaparece para banhar, fala amigo falou. Não é gente, aliás, vou para mostrar para vós alguns coisas de minha biblioteca, assim por alto, rápido, para não continuar agora no programa. É isso. Meus irmãos, acabou de ter dúvida. Se árabes, muçulmanos, ao redor de Israel, dia que descobrir como é poder destruir Israel, cara perde boleia. Falar nunca falou. Cara perde boleia. Vamos supor que onde está nele, mesquita Al-Aqsa. Imagina como na Arábia Saudita, lá que estava lá uma sinagoga de judeus. Essa hora estava ainda de pé? Não sendo sincero. Essa hora estava ainda de pé, eu pagaria o que for necessário para ver. Não ficaria de pé. Ela destruí-la. Há quantos séculos que mesquita Al-Aqsa está naquela caula? Hoje, na expansão do Islã, hoje chega lá Jerusalém. O que aproveita? Onde que estava o templo de judeus? Lá que pôs ser mesquita. E troca só coisa ao contrário. Porque o não funcionava. É só que ela arrebentaram, mas diz lá. Judeus continuam na tolerância e a raça no muro das lamentações. Baquinho tolerante. Baquinho tolerante. Para além de como os judeus têm força para destruir qualquer país árabe. Pode fazer. Mas é isso. Israel está tirando um bocadinho de barulho. Para Israel obrigado a ter violência tudo. E obrigado para poder sobreviver. Porque senão, não repetir, meus irmãos, árabes, dias... É coisa de boa pensar como se calhar Islão está em paz, e cada fazendo não sei o que, porque esse como países ocidentais cristãos, é mais eles. E só aquilo. E só aquilo que calma. E que como é calma para ver de mentira. É na bangala outro dia que Jorge Nang. A mim não. A mim não. Islão está calmo para ver que tem forma linda tua. Se eles vão ter poder que o Ocidente tem, ninguém nem planeta ali não mantém outra religião a não ser o Islão. Vou escrever isso, guarda. Ninguém. Inventa lá o que quiser. Ou vou pagar jizya, ou vou ir muçulmano. Se você tem sorte, vou lá ter com São Pedro. Fala amigo, fala vós. A mim é gente de fora para dentro, dentro para fora, para tentar perceber o máximo. Conclusão, é incapaz de conviver com qualquer religião em qualquer parte do mundo. Só isso. Jube, teles e que como não falei para via melhor ódio com qualquer alguém, lei só Israel obrigado a endurecer. Israel obrigado. A você como é tempo na Constituição de Síria. Eliminação física de Israel. Imagina como era Israel que fazia aquilo na sua Constituição. Síria, é Síria. Você vê como na Irã e temba como a eliminação do Estado de Israel. Elimina. Estão a ouvir? Egito, de Abdel Nasser. Não tem que cortar serpente na cabeça. Que serve Israel. Israel é cancro no Médio Oriente. Que terra é de Baquim? Que é a terra de judeus. Que é que os judeus não toleram? Nem se esse era para a Arábia Saudita, não garantiu. Até o último muçulmano. E na Bíblia para a Arábia Saudita para lutar. Para ver de terra sagrada de Allah. Aquilo que nascer uma música. A botar para apanhar. E teles, mano, vira só coisa ao contrário. Imagina como Israel e era exatamente terra como Mohammed pedido e fazer coisas tudo. Judeus vai lá e tira templo de muçulmanos e apanha sinagoga e põe lá. Se que sinagoga não mantém até a os, eu pagaria o que for necessário para ver. Teles, mano, na Arábia Saudita tem um único capelinha na Arábia Saudita. Nunca fala 2, nem 3, nem 4.
uma capelinha na Arábia Saudita, se que atende esse sinal para a gente entender algumas coisas. Ali na Holanda, ajuda cá esquartejado, literal, esquartejado. Para se papes muçulmanos, só para ver como a ajuda nega usa hijab, esse cara é religião. Ah, não é que tudo muçulmanos que assim, o problema é que quando o que acontece tipo de horror, sempre está um muçulmano, o problema é esse. Mas não são todos. Viu bem? Às vezes, e que como não papel assim, para ver como a me contra, a gente estar apresentados e fazer constatação histórica não significa como a boiante. Isso é uma verdade. Ali na Holanda, para a ajuda a esquartejar, matar, para ver nega usa isso. Por favor, se é de diabo e de quê? Por favor. E é que eu defender para ver como eu defender Deus. Cal Deus. Eu posso te garantir, esse de Deus, esse de diabo. Buna matar no nome de Deus. Então, o Deus é tão falso, nem que tem força de matar. Abo tem que matar nesse nome. Só assim que... É o Deus, nem que saber esse tipo de Deus. A mim, na guerra para ver, para ver capode. Se está guerra para o Deus, é porque o Deus é falso. Até a Bobo mais ele tem poder. Se a Bobo está guerra para o Deus. Afinal, o Deus, afinal é o quê? A mim gosta sem guerra para Vera. E está para entender. Para ver Vera é criança. Vera é criança. Esse é ele. Portanto, esse aqui coisas que... Mano, não votarem. Que é a votarem. É isso. Não gente. Qualquer alguém pode ir à internet pesquisar. Ajuda que nega usa hijab na Holanda para matar. E que como Jorge não que na papel assim para vir contra o Islão. Cuidado. Vai pesquisar. Estou a fazer uma constatação de algo que aconteceu. Ponto. Ora bem, não continua na coisa de... Vou pegar um água. Portanto, talismane, acabou de ter dúvida. Diz a Israel para estar sem suma questão. E melhor, diz a, infelizmente, mas diz a assim. E toma nota desse que ela falou. Guardá-lo, para observar. Dia que qualquer país muçulmano árabe percebi como, sem que Israel guerra na ganhar, nem é cana barraça aquele dia. Escrevi ele, guarda. É cana barraça. Israel é obrigado a estar assim. E eu, a minta subscrevi embaixo. Dia que Israel baixa braço, o dia que dá a entender de como militarmente Canadá, Israel não desaparece. Fala a mim, falou. Não desaparece. Diz eles assim, uma questão. Com árabes, diz eles assim, eles sabem o que estão a fazer. Sabem. Árabe. Atenta a falar, para árabes dominar o mundo. Se tem gente que bem declarava também eles guerra, alguns muçulmanos também, tenha certeza. Esses, olha, para mim, fiquem lá no vosso canto, é só no vosso canto, ali. Fiquem ali, aí sim. Não há ninguém lembra de boa existência, é só isso. É impossível. Mas pronto, a gente está pensando, eu vi Polônia hoje. Polônia fazia uma estratégia super inteligente sobre o que? A mim não recebi nenhum muçulmano. Ali dentro de Polônia, não recebi só cristãos. Ponto final. Da Arábia Saudita que tem. Castela, Qatar, para comprar aviões a 380 há dinheiro. Para receber sermos muçulmanos, não há. Talismã, eu subi como Egito, fazia muro com Palestina. Você viu aquilo? Pois é. Mas agora imagina, Vera chega um dia e fala, papá, a mim que é mistério católica, não está apanhando mata. Fala que é mistério católica. Jorge não que fala tudo, gente como a boi, tudo menos católico, ok? Imagina um muçulmano falando como, Jorge, mas esse cara é religião.
que tu obrigado a matar o filho para ver não sei o que, não está falando, não, que é balde, a boi anticatólico, a boa na papel assim para ver como a boi anticatólico, peraí, anticatólico e a boa, anticatólico, e a boa usa capa de catolicismo para matar. Que é para poder falar, Jorge, Deus é falso, para ver, a boa precisa até de matar para ele. Em vez de ele, com tanto poder que ele tem, e fazer trabalho para boi e livrar, não. A boa tem que matar para ele. A coisa não bate certo. Mas não continuar a caso do Irão. Ora bem, no momento que apanhas Sá e põe na poder, claro, normalmente as coisas vai e vem. E começa nos anos 70, ou chega nos anos 70, e mestre renegociar contrato de petróleo para ver dinheiro que ele tanto acumula e passa só para a elite. E dentro que elite que cria, e chega em 1971 e faz um tipo de festa. Enquanto gente não morre de fome na Irão, é coisa ajuda na consciencializar um bocadinho o povo. E nesse Ocidente, vou prestar atenção, ali também é coração do programa. O que o Ocidente está resolvendo fazer? Entendi como não podemos manejar também, reza para Levi, não podemos manejar também, suma que não manejar Mossadegh. O que quer dizer fazer? É começar a descartar aos poucos. Vou ouvir datas, 1908, 53, 1970, 71. De 71, que coisa arrasta? Corrupção. E não só corrupção. Coisa lá, já consegui criar uma polícia secreta. Tão eficiente que é, chamado SAVAK. É polícia secreta que cria, chamado SAVAK, bom apoio. O se vai investigar, apoio. S de sapato, A de Antônio, V de Vitor, A de Algarve, K, na fim, SAVAK. É polícia secreta tão eficiente, é monitorizar o Estado muito bem. Mas mesmo assim, coisa sai por outro lado. E consegui derrubar em 1979. Iranianos, e vai buscar o que passava anteriormente. Não tinha um tal de Mossadegh, apesar de nacionalista, mas era contra o Islão. Para bem falar como Estado lá, coisa lá pale, religião pale. Que lá que origina com que consenso tem de buscar Ayatollah Khomeini e bem entregar poder. Pior asneira. Ou de entregar Ayatollah poder, poucos minutos depois, entre aspas, é começar a olhar liberdade na cerceado, principalmente a partir de mulheres. Para ver a tele, reza, conta tudo sobre reza para Levi. Chá de Irão, menos esse. Mulher podia vestir modestamente, nunca precisa de hijab, nada, e era livre, quase um ocidente. E durante esse governo também, e consegui introduzir valores ocidentais dentro do Irão, que conseguia assustar muçulmanos. E assustar eles, para entender como a nós do Ocidente, a nós cristãos, a nós tudo coisas lá infiéis. Então, alto aí, coisas não sei o que, para começar a olhar a influência ocidental muito forte. Com base da ignorância, eles não vão buscar Ayatollah. É isso. Que era bem deles, verdadeira religião do Islã. Restrição. Pouco de tempo depois, é perceber como alguma coisa aqui não está bem. Para tentar reivindicar, era tarde. Próprio Ayatollah cria guardas revolucionárias. E guardas, ou seja, só para bom entender o sistema de Irão. Apesar de tropas de Estado, tem ali. E cria ainda tropas de defesa do próprio regime, sendo guardas revolucionárias. Portanto, Irão tem tropa normal de Estado, e tem esse que chama guardas revolucionárias. Esse trabalho só proteger o regime. Portanto, dos cortinas. Como tem dois sistemas quase teocracia e um regime teocrático. E o regime teocrático, como tem Ayatollah à frente, e no momento de eleger o Ayatollah, é de uma forma muito mais, na minha forma de interpretar, e muito lindo. Ou seja,
para boa eleger Ayatollah, que será alguém que não guia Irão espiritualmente com base na Islã, você tem que ter ensino superior, você tem que ter teologia, você tem que ser alguém altamente digno para o Islã, para você ser o eleitor de Ayatollah, para você estar na eleger alguém na tenta pôr voz para o catolicismo, mais ou menos alguém suma papa. Estão a entender? Ayatollah, para ser língua, segundo a lei, e significa sinal de Deus, alguma coisa assim do gênero. Ora bem, a Bobo tem que ter capacidade para poder fazer eleição. E que qualquer alguém, o que se vê que é Alcorão, o tapanha, o poder votar. Não. Votantes para Ayatollah, tem que ter 3 critérios. Ensino superior completo, tem que conhecer Alcorão, tem que ser alguém digníssimo para o Islã. E depois tem que conhecer teologia. De lá que está sendo eleitor, para que alguém suma Ayatollah. E Ayatollah, para o regime iraniano, está arriba do presidente da república. Se cá aprova uma candidatura, não passa. E se é bom presidente, política externa de Irão, e tem que passar também para a mão de Ayatollah. E tem que aprovar se está certo ou não, de acordo com as leis de Allah. Estão a entender? Ok. Posto isto de lado. Ora bem, durante o regime de Shah, nas 71 que festa que ele fazia, e conseguiu chamar a atenção muito, logo e distanciar-lhe com o povo, porque o povo não passava fome. E que disse que fome? Porque o regime tem que alimentar o Ocidente. Então, no momento que tenta, porque estava entre espada com parede, e tenta para equilibrar a coisa, para falar, não, vou tentar a partir de bons interesses para poder ajudar o povo. O Ocidente fala, já não serve, tem que sair. É que fabricar a revolução de 79. É tirar chá de poder. Você como Ayatollah e ele vai para Irão, até dar avião para pilotar. Para dar que coisa pomposa, e pensa como ela vai contar. Se uma Brahma Câmara, com Sissoko. Brahma Câmara pensa, bom, coisa, se uma Sissoko sabe o que ele não fazer, e chega por ele e fala, ok, acabou. Fora. Fora. Comando é meu. É isso. Esse é o que aconteceu com o Ayatollah. Ora bem, no momento que ele chega a instalar e começar a fazer quiser, lá com os americanos, olha como, para Estados Unidos tem 2 axiomas para o Médio Oriente. 2. Primeiro deles, segurança de Israel acima de qualquer consideração. Segundo, equação de petróleo para Washington. Ponto final. O resto, comanda na tratado Sykes-Picot. Minha gente, tanta informação. Tratado Sykes-Picot, que está explicando o Médio Oriente. Tratado Lausanne, e está explicando o Médio Oriente. Tratado Sevres, e está explicando o Médio Oriente. Mas, não destaca um bocadinho o Tratado Sykes-Picot. É tratado Sykes-Picot e fazer com que nós não tenhamos regimes que não tem no Médio Oriente, tudo criado para o Ocidente para poder alimentar. E contrato feito é petróleo líquido, limpinho, sem problema. Compra máquinas que não fabricam no Ocidente, no aviões, não máquina de guerra e blá, blá, blá. Então, uma única coisa só, petróleo que pode faltar. Nada que pode faltar botar nele. Ou quando fabricar avião, tem que comprar eles em grandes números. Logo a seguir, em troca, no cana meter na boa direitos humanos. Isso é isso. No cana meter na boa direitos humanos. Na boa suposta democracia. A Arábia Saudita tiver de fazer eleições? Não. Mas ele está pedindo Venezuela. Vou lembrar de 2008. De que a Arábia Saudita mandou assassinar Jamal Khashoggi, esquarteja. Estados Unidos sancionar? Imagina como era Maduro. Mas esse, e a parte. Ora bem, no momento que apanhar e tirei para Ayatollah, problemas começaram a crescer um bocadinho. Ao ponto de, na 1982 por aí, depois de afirmação do Estado de Israel, Israel hoje invade Líbano para poder afugentar lá milícias de OLP e cria um anticorpo que é do Hezbollah. Hezbollah nasce, você tem que entender como Hezbollah e tem grande, dentro do Islã,
acabou pensar como é uniforme. E tem muçulmanos que acreditam na hadices. Só Alcorão. Ponto. E tem aqueles que acreditam na Sunna e acreditam na hadices por aí fora. Outros não, só Alcorão. Ponto final. Ora bem, dentro deles, e tem dois grupos mais importantes entre si. Xiitas com sunitas. Entre xiitas, Butene, em grande escala, Irão, norte de Iraque, algumas partes de Iraque, sim, e parte de Líbano também. E dentro do xiismo, Butene um outro ramo que antigo presidente de Síria pertencia, o Cedo Alawita. É uma rama muito perto do xiismo, mas é que xiismo. Você não percebe? A Arábia Saudita tem um islão mais ou menos tipo islão wahhabita. Você perceber? Portanto, é muito mais ortodoxo. Você perceber? Ora bem, dentro desses correntes ali, e também preferências, razão pela qual Irão estava com Síria, do presidente Bashar al-Assad, para a afinidade religiosa e para questões geoestratégicas. Para Irão, Síria é um estado tampão entre ele e Israel. Você não percebe? Mas esse é outro tema. Ora bem, no momento que invade aquilo, ele queria anticorpo lá, com o Hezbollah. Logo Irão aproveita a boleia. A única forma como ter de guerra com Israel também, como traz e através de Hezbollah, como mandeta financia diretamente Hezbollah, para poder fustigar Israel, para enfrentar Israel diretamente, é um problema. Como mandar guerra, para não entender guerra que nós estamos nesse momento, você tem que entender como para Israel, eliminação de maior foco de apoiante de grupinhos tudo que tem ele, ao redor do meu país, não tem que acabar com o Irão. Ou muda o regime no Irão. Esse é o coração do conflito atual. Yeah. Telismane. Manuel Costa. É isso. É isso. Concordo. Donald Trump lembra perfeitamente. Donald Trump fala assim: não nunca podia castigar a Arábia Saudita. Se não castigar a Arábia Saudita, ele vai para a Rússia. Está a explicar os direitos humanos norte-americanos. Só isso. E quem não entende isto, ok. Logo a seguir, depois desse, vamos entender o conflito ali. Para Israel, cansa da guerra com Hezbollah, ali perto. Quem que está a alimentar? Irão. Então, a mim tem que mudar o regime na Irão. Para se mudar o regime na Irão, não acaba com o foco que tem ele. Hamas, Hezbollah e blá blá blá. Suma se é patrocinador e Teherão. Então tem que mudar o regime na Teherão. Esse que leva Israel a tentar aventurar sem fazer cálculo. Como fala a voz, no momento que as coisas começam, vou lembrar como fazer um direto antes, de como fala a voz como ele é na Irão. O regime sofreu um abanão enorme, mas não vai cair. Jorge Lange, como é conceber? Basta você consumir um bocadinho de geopolítica. Aliás, está falando que precisa bulir coisa lá, Frederic Ratzel, um grande especialista de geopolítica, Ratzel. E que é preciso? Basta você geografia. China, Rússia, bases militares de Rússia na Tartus, na cidade de Síria, Tartus e Latakia. Ponto de Irão, de que Irão situa? Para a Rússia atravessar com aviões, para chegar à Síria, para poder abastecer essas bases lá. E que precisa de Irão? E precisa de Irão. Você está a entender como a articulação do sistema internacional está envolvido, como manda focos de resistência entre grandes potências. Ora bem, Rússia está poder perder Irão para via de bases militares que ele tem. Vou lembrar como a Bashar al-Assad cai. O regime atual tira bases militares de Rússia dentro de Síria? Não. Por quê? Só Deus responde. Logo a seguir, onde que Rússia está? Onde que Síria está? Onde que Irão está? Para a Rússia sair dele, como aqui não tem acesso a essas bases? Portanto, Irão não pode cair. Segundo, para você entender que é como o regime iraniano não pode cair. Sanções
com um estúpido como Obama. Estúpido é o que eu disse. Obama, estúpido que não uma porta. Sancionar Irão. O que é que a China fazer? Suma, que a mim tem de sobra e dinheiro? E para a indústria, botene que a indústria precisa? Ocidente sancional, tudo bem. Quanto como este pandão? Irão vem de China 25 anos. É fazer cálculo. Durante 25 anos, dá-nos SIS, não garantiu petróleo. Pergunta de 1 milhão. China alguma vez está interessada para o regime iraniano cair? Quem cair, Irão guerra. China que declara guerra. Sem dar conta. Logo, para ajustar o programa, ora que o Jubi poder militar chinês, o Jubi poder militar norte-americano, quem perde? Você não olha que comanda Estados Unidos que pode ganhar Irão guerra? Não repete. Para mais que Irão miste, desistir de guerra é que pode. China tem que obrigar. Não repete. Imaginamos pagar o petróleo 25 anos. Dinheiro está já. E americanos, para se ver, entendem como o único competidor apto ou habilitado para substituir a hegemonia a nível de tudo, a nível de tecnologia, a nível de poder militar, a nível militar é só a China. Então, o que é que tem que fazer? Não atacar, causcutar alimentação indústria, com cedo, Venezuela, com Irão. E China, para se ver, entendi como se tentar aventurar na segurar Maduro na Venezuela e pode ser o início de fim desse sistema e desse regime e desse prestígio. Para via de quê? Desgaste que está dando militarmente para apoiar a resistência de Venezuela de um continente para outro é demasiado. É completamente diferente de um país sumeirão que está ao lado de China. Portanto, é cana chegada a acontecer. Estados Unidos não dá na 1001 volta. Ela enfia rabo entre pernas e riba para casa. E cá como os Estados Unidos que poder destruir Irão. E poder. Não repite. E poder. Desde que tira a China se atrás. Desde que tira a Rússia se atrás. Para ver, quem que está fazendo eles leitura de satélite? Irão tem satélite? Não. Quem que está eles essa informação? Rússia. E Rússia. Ele que comanda a Rússia está interessada até o pescoço também. Não cuidou na cansa na Irão. Na Ucrânia. Pago está ali. Se burriba atrás na história. Vamos até 1952. Para bom entender Cuba, crise de mísseis de Cuba, tem que vai ter 1952. Quem comanda 1952? Olha, a Turquia pôs mísseis na Turquia apontada a Moscou. O que é que os russos faziam para poder equilibrar a balança? Exatamente, eu uso Cuba. Coisas que estabiliza. Pouco tempo mais tarde, Estados Unidos entram na guerra na Vietnã. O que é que os russos fazem? É apoiar vietnamitas. Estados Unidos que a guerra na Vietnã, não abre aspas. Você viu como a Vietnã. Espera aí. Mas é que não falou crise medo. É que não falou. China calcula. Se calaram com o binan direito, não é parte. China calcula de forma inteligente para apoiar a resistência venezuelana de um continente para outro e por ser início de fim de prestígio. Para ver o longo e de desgaste é calcular na balança, entender como se calhar não é boa ideia. É decidir isso Maduro cair. É diferente Irão. Para ver Irão está no continente asiático. Está perto de China. Bate esse nariz.
comanda Irão? Não, é completamente diferente. Só que a estupidez norte-americana entendi como essa hegemonia ainda está verde. Eu posso querer mando. O problema já não é isto, americanos. A hegemonia acabou desde 2003. Esse é o problema. Ora bem, para a China, para a Rússia, Irão e cau de revanche contra os Estados Unidos. Ou seja, esse que na fazenda na Venezuela, na paga o ali na Irão, na fornecer informação de satélite, como armas na boa na ar, na dar coordenada. Comanda, às vezes, e tem certo gente que está falando que comanda russos ainda que acabar com a Ucrânia, não sei o que, blá blá. Vou prestar atenção, né? Abre aspas. Qualquer alguém, qualquer militar, com conhecimento de guerra, arte de guerra, ainda falou como na guerra atual, Rússia pode usar certos arsenais e pode usar certo armamento para via americanos estão lá na monitorizar tudo. Portanto, armamento que o Putin tem, né? E tem que usar com cuidado. Para ver cada bala que o fuga, americano na estudar, para poder dar a resposta depois. E através desse, para ver guerra e informação também. Ora que acaba apanhar todo tipo de armamento que tem, né? A nível técnico, ela cria um anticorpo para ele. Dia que o fogueiro até por que funciona. Você não percebe? Se você entender que usa de arte de guerra, lei Sun Tzu, lei Karl Clausewitz, lei eles. Ela ajudou a entender a arte de guerra. Bulei Napoleão, bulei Ho Chi Minh, bulei próprio Fidel Castro. Já agora, supode bulei no verdadeiro e único general, Nino Vieira. Nino Vieira tem uma forma de combater. Nino Vieira, para além de enfrentar militarmente, e usa ação psicológica. Essa é uma das características únicas de Nino Vieira na guerra. Nino pode cair guerra diretamente, mas mentalmente entrou para a guerra, mentalmente. Portanto, nem momento, vou lembrar como americanos teneba no início é cansa russos um bocadinho para ver russos estavam na estuda Aimares, vou lembrar de envio de Aimares, mísseis Javelins, tanques Abrams, não sei o que. A partir do momento que o sistema russo desenvolveu um anticorpo contra armamento, quem fala deles? Ninguém. Já ninguém fala deles. Aliás, ucranianos não usam drones. Daqui a pouco, o russo desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer. Ora bem, na guerra ali, e que só lança mísseis e já está. Não. Para ver o companheiro na estudar, na criar anticorpo contra ele. Acaba de criar anticorpo com um certo saídas. Por exemplo, imagina lançar esse tipo de armamento a nós. É panha bala, é basta é fazer um desenvolvimento de uma tecnologia de como, ok, esse é não fazer para ir, o que fuga para ir acontecer. E provavelmente pode ter mais essa saída ali, mais é desenvolver. Esse é um desgaste para um país, como a Rússia como os Estados Unidos. Portanto, na guerra, cada quem lê esse companheiro. E no momento, Estados Unidos também mesma coisa. Que como os Estados Unidos nunca podia fazer nada com o Estreito de Hormuz. Para ver o que é? Tática de guerra que o Irão está na usa é de uma inteligência fora dos eixos. E a mim está na suspeita como ou é ideia de russos ou chineses, para ver de quê? Alguém pode falar, mas Estados Unidos tem poder e não sei o quê. A você fugiado material, fugiado bases militares, ao redor de Irão, fuga que bases militares, tudo que tem lá. Para um avião sair dos Estados Unidos e precisa de abastecer a qualquer lado. Portanto, é um guerra de desgaste. E é que a China evita na Venezuela. E cada caso do Irão. Porque o Irão está ao lado. Tal igual Rússia com o Irão. Irão está ao lado. Você não percebe lógica? Portanto, essa é a lógica. Como nos Estados Unidos, para mais que vai com qualquer material, que material precisa de abastecer? Nem barcos, é precisa de abastecer. Na Estreito de Hormuz, que como o Irão tem controle quase total.
Para Estados Unidos, nem se o avião que não vai querer. O avião tem que ter combustível suficiente para manter pelo menos 6 tempos na ar. 6 tempos na ar. E hora que o avião mantém 6 tempos na ar e tem que ter ainda combustível para arribar para a próxima base. Agora, se contra bases que tem ali perto de Irão, na Arábia Saudita, na Qatar, Iêmen, blá blá blá, por aí fora, foguetes tudo, está lá em alcance, você vai parar avião para abastecer. Oriental, são oriental, lá para ver, russos na dar informação satelital, é na falar, base militar norte-americana está na tal latitude, blá 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 blá, lançar armamento, cis, e ter assistidores dentro de Irão, que fornecendo informação nesse sentido, como aliado. Acabou de esquecer como, no momento que o Irão sancionado, se petróleo sancionado, na altura a Rússia que estava sancionado, você como que o Irão está vendendo esse petróleo? Irão está passando esse petróleo à Rússia está vendendo tornar dinheiro, para ser aliado. Você não percebe? Tal igual a nós, apoio de China à Rússia é um apoio, e tem certos macacos com toia, está para pensar, a Rússia está na mão de chineses. Meu Deus do céu, só tonteria. Meus irmãos, se Xi Jinping nega apoio a Putin, é um estúpido que nega uma porta. Você pode que para a próxima vítima depois de Rússia é exatamente a China. Depois de Rússia. Telismane, não está percebendo que alguma fala? Sim, me percebeu perfeitamente. Também diga quase a mesma coisa, mas com alguns nuances. Eu tenho que entender também parte em Castela Chomal de Burro. Nino, ele militar, e estuda tio. Às vezes está limitado parte ali, não sei o que, entre outras coisas por aí fora. Manuel Costa, qualquer amiga militar, a mim lei só grandes estrategas militares, me percebi como é essa estupidez, é guerra de Irão com os Estados Unidos, é estupidez. Ali a os pode ver que ele produz. Você como é semana ali, Turquia, Arábia Saudita, Paquistão, essa não é uma aliança de tipo NATO. Ataque a um e ataque a todos. Você está na olha com nossa janela, ou seja, a Arábia Saudita está a falar americanos como, você não confia em ti. A boca por dar proteção. Não tem que arranjar proteção do outro lado. E o que a Arábia Saudita der passo ali, que para mim é um passo muito pequenino, para mim, maior passo que a Arábia Saudita dá, e no momento que hoje a guerra começou na Ucrânia, Estados Unidos pediu a Arábia Saudita para inundar o mercado com petróleo, para poder fustigar a Rússia. O que o Bin Salman falar? Não. Fala, ok, aqui a hegemonia norte-americana acabou. Acabou. Bin Salman nega. Que Bin Salman está a lançar mensagem para os Estados Unidos? Está a falar. A mim lembra perfeitamente de como tudo aliados que botem ali na Médio Oriente, uma tele tudo. E a mim que podia entrar nessa Cuba. Porque assim como amanhã dia confrontar. Único alguém que nos ajuda na Rússia. Bin Salman foi inteligente demais. Para um árabe, o homem é um gênio. Bin Salman percebeu perfeitamente. É isso que me está falando Estados Unidos. Tudo bom aliados que tem ali no Médio Oriente, vou matar eles tudo. E a medida que eu bem para mim, o único alguém que pode salvar é só Putin. Portanto, não. Não. Não quero aumentar a produção. Até não diminui ele. E diminui. É isso mesmo que vocês ouviram. E diminui. Dizendo para Putin, amanhã sem bem frontar, suma que fazer com o Bashar al-Assad. Suma que fazer com o Bashar al-Assad. Para ver, boa como se que Putin, Bashar al-Assad não está vivo. Desde quando? Desde quando? Isso é isso. Portanto, fim de conflito ali como é seguinte, e poder entrar no pior, e poder entrar no pior. Para ver que americanos estão na vai para lona, tudo bem, com um simples aperto de mão. Não. Quem que pensa está redondamente enganado. Vou lembrar que o suposto acordo que assinava há uns tempos atrás, até me fala bozo como Estados Unidos, eu não sei onde é que vão buscar isto. Muito sinceramente. Se vou a Estados Unidos fingir assinar um acordo com Cuba, duas coisas está na balança. 2, não há 3, nem 4, nem 5.
Mentira. Quem que falou falar Jorge Nank falou conta mentira. Falar assim, Jorge Nank como conta mentira. Se Estados Unidos não acordo com duas coisas. Primeiro, está a preparar nova forma de atacar. Segundo, se calhar ele calcula como se pediu acordo por nega. Então, se o nega ainda fala como um agressor, ele me passa, a boca me passa. Então, ainda como aí. É só isso, mais do que isso não. Estados Unidos nunca está sem acordo com ninguém no planeta ali. Ouviram bem? Não repite. Estados Unidos nunca está sem acordo com ninguém. Para ele entender como ele é dono do mundo. O mundo tem que baixar minha música. Senão isto vai correr mal. Isso é isso. Não, essas sanções, não sei o que, já não tem efeito tanto. Já não tem. Não funcionou com Cuba, não funcionou pior com a Rússia, com o Irão, por aí fora. O mundo está já na muda, gente está me entendendo. Ora bem, quando terminei o programa, né, para falar hoje como mundo, vou vir com atenção. Fim do programa, a conclusão é o seguinte: mundo não acaba de vir criar blocos. Esse é o mundo que nós caminhamos para ele. De criação de blocos. E dentro de blocos que nós cria, nós temos três grandes potências riba de 6 cabeças: Rússia, China e Estados Unidos. Ora bem, mundo de blocos que nós caminhamos para ele. E dentro do mundo de blocos, a cabeça nós temos três grandes potências. Ou seja, o mundo nascido é três que não manda, ou cá nascido mundo coisíssima nenhuma. Ou nunca não cana para guerras. Guerras de procuração, nesse sentido. Não tem dificuldade na saída como não pode ir para quarta, para via. Mim está falando terceira guerra mundial. Terceira guerra mundial o que é isso? Até como acadêmico, não tem dificuldade na chamar tanto primeira como segunda guerra mundial, como e primeira guerra mundial, terceira guerra mundial. Mentira! Na Kuma, vou explicar ele. Então desafia qualquer acadêmico para explicar o que é terceira guerra, segunda guerra mundial, primeira guerra mundial. Para já, guerra dentro da Europa. Entre eles como matam outro. Só isso. Entre eles como matam outro. Como é que terceira, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial. E depois, mas eu não vai para a segunda guerra mundial. Que está falando? Segunda guerra mundial. Onde que guerra fazido bem. E cá na Kursk, o Stalingrado. Entre Rússia com a Alemanha. Então, o que é isso? Segunda guerra mundial. Desde quando? É vai a guerra também na Nandula. E vai também lá na Antula. Essas que coisas que estão usando para enganar a gente que primeira guerra mundial está tudo bem. Terceira, segunda guerra mundial está tudo bem. Quarta guerra mundial está tudo bem. É mentira. Não é nada disso. E só nome, só para fazer propaganda. Segunda guerra mundial, onde que guerra fazido bem nele. E na Stalingrado com Kursk. Hoje os russos destruíram alemães a partir de lá que a guerra acaba. Como agora chamamos de terceira, segunda guerra mundial, Nakuma, se contra a guerra dos grandes países. De que concentração de matanças tem nele? E na Nunde? E cá na Kursk, com o Stalingrado. Hoje é dos caos cair, regime que cai na Berlim. Mas quem que entrar lá primeiro? Só um único tropa que entrar lá, russos. Eles que chegam primeiro Berlim é derrubar o regime. Para ver se a segunda guerra mundial, na verdade, e nem entrava guineenses, senegaleses, franceses, ingleses, mas não. Mas quem que derruba o regime? E que russos. Então, é só isso, portanto, é aquela coisa. Se não aí vai para a quarta guerra mundial, que para ver guerra fria para mim, que é a terceira guerra mundial. Nessa linguagem, que é a terceira guerra mundial. Guerra fria. Para a Guerra Fria foi muito... Sim, senhora, aquilo tem como poder falar, se calhar, e ter mais condições para a Terceira Guerra Mundial. Para além de guerrear na Europa, e guerrear na Ásia, e guerrear na América Latina. Tipo aquilo, verdadeira Guerra Mundial, é exatamente para a Guerra Fria, chega a Ásia, através da Coreia do Norte, Vietnã. Guerra Fria, chega a América Latina, através da Revolução Cubana. Guerra Fria começou na Europa, através da Alemanha. Centro gravitacional e Alemanha. Rússia com os Estados Unidos.
Guerra Fria chega à África através da Angola. Através da Angola. Se vamos um dia podemos fazer um programa sobre Guerra Fria, para poder entender mais ou menos pontos de como aqui começa, que como ele vai parar, né, pontos de tudo por aí fora. É só isso. Cresce medo, e que se coisas, isso o que eu na holocaustos do mundo. Cresce medo. E tem povo que merece ter só dois no mundo, na minha opinião, para quem conhece história. E tem só dois povos que podiam ter qualidade de como não sofrer o holocausto. Primeiro deles, é nós africanos. Segundo, e índios da América Latina. Esses que sofreram o holocausto. Que como está falando, o único holocausto é de judeus. Para mim é judeus e brancos. Só isso, não é mais nada. E a gente, boa Leopoldo II, de Bélgica. Buna junta mortes de Stalin. Junta mortes de Hitler. Não fazem uma unha de Leopoldo II. Manuel Costa, e cada hora, diz de Luís XII. Luís XII, e barre tudo a Europa. Hoje ele subiu para a Rússia, lá que fica. Pouco tempo depois, e surgiu Napoleão. E barre tudo a Europa, hoje ele subiu para a Rússia, lá que fica. Pouco tempo depois, bem, Hitler, e barre tudo a Europa, hoje ele subiu para a Rússia, lá que fica. E bem Estado Islâmico, bem há poucos dias, desculpa, e dá trabalho à Europa. Esta, nunca se como alguém na fugia para outro, não sei das quantas. Hoje Putin dá uma entrevista. De que Putin fala assim, a minha, hoje ela prepara para entrar na Síria. Liga Obama. Putin, como ele liga Obama, e fala, dá coordenada onde que está o Estado Islâmico na Síria. Não entra lá. Obama fala, não. Putin fala, até a os, não está na pera a resposta do Obama. Putin decidiu entrar na Síria dia 30 de setembro de 2015. Ouçam bem. 30 de setembro de 2015. Dina que Putin chega no poder, primeiro viagem com o manda Spetsnaz fora de Rússia para a guerra. Você como Spetsnaz que acaba com o Estado Islâmico na Síria, não cau ser maior bastião na Síria que chamado Palmira. Você vê quantos homens que o Spetsnaz perdeu lá? Cabelo que mata-se a cabeça. Para bem encurralado. Ele entende. Até Sergei Shoigu falava para isso na banda bombar queima área. Fica como que queima área. E fala não vai dar. Ele resolveu matar-se a cabeça. Sergei Shoigu, não houve gravação na jornal russo. Minha mulher traduzindo. Sergei Shoigu na papel baquel e falam que podia matar a cabeça por uma única razão. Para ser apanhar comum, é na fazer propaganda para humilhar a Rússia. Então preferi morrer. E fugue essa cabeça. Fugue essa cabeça. Qualquer militar com segredo de Estado, numa situação de que ela botar aconselhar uma dor cabeça. É isso. E o único homem que é perder lá. Mas bom eu vi como quer fazer limpeza na Síria do Estado Islâmico. Desapareceu. É só isso. E a gente, sobre no país, rápido, para poder terminar, olha um pedaço de entrevista de Domingos, onde que ele falou como ninguém cara ele fazer política, algo assim, e não sei que, gente, alguma coisa assim, olha também, CPLP, alguns gentes ajudam para se libertação de prisão e por aí, algo assim. Ok, a mim acha como assim Domingos cansa, não perceber que é normal. Minha gente, vou pensar comigo, vou acreditar como se socorro libertar Domingos para ver alguns gentes intervir. Vocês acreditam nisto? Não pensam um bocadinho. Se socorro com a natureza de Sissoko. Vou acreditar como
Jorge Nank liga para se socorro CPLP ou não sei das quantas. Eu nunca gostaria de paperiba de um cadáver que dita. Nunca gosta. Mas sobre um país não tem que opinar. O problema é esse. Sobre um país não tem que opinar. Domingos, a não ser que se socorro muda a hoje como sacou obedientes. Ah. Tá bom. Tá bom. Na conta boss, eu não acredito em nada disso. Regime e deve tentar buscar alguma coisa como mandar certa libertar Domingos para alguma coisa. Alguma razão por aí. Mas como a CPLP intervir, ou Jorge Nank, ou não sei quem, blá, 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 blá. Eu não acredito, muito sinceramente. Por quê? Se CPLP me ajuda a Guiné-Bissau de verdade, duas coisas que tem que fazer. Ou fica a boca para sempre, e passa a ideia de como está a observar. Segunda coisa, se me está na verdade ajudando, então no momento que as eleições passam, esse biba, Joaquim Sissano, antigo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, é que falar como é dado de vencedor e tem um vencedor sim. Quem comanda a CPLP Capuí Domingos para naquele momento na poder? Não para gozar com outro. A mim cana certeza, nunca, ninguém cana fazendo imbecil sobre Guiné. Ninguém. Nem Domingos, nem Amiga Cabral, nem Nino Vieira, nem Rafael Barbosa. Ninguém. Essa para mim é a forma de defender o país Guiné-Bissau. E que a verdade é mentira. Se CPLP me ajuda Domingos de verdade, então pé fala só se socorro. Quem que ganha eleições de Fernando Dias, ele que tem que vai para poder e ponto final. Esse que ajuda. Esse que ajuda. Se é fácil aquele Domingos ele chegar e vai para a prisão? Pergunto. Ele chegar e vai para a prisão? Domingos passei tempo tudo na prisão, CPLP é capaz de ver se socorro larga Domingos com outros objetivos. Nada a ver com como alguém papel. Se socorro está aqui. Da Deus e Católico que faz agora, mas não sei das quantas. CPLP inocente não há problema. Então pensa só na coisa da Portugal, que condecora Sissoko com maior condecoração de Portugal. O que é que Sissoko faz? Sissoko é Nelson Mandela. Gente, esse que está dentro guineense. O facto de não estar apoiando Domingos, nunca tem que contar a verdade. Isso é. Esse. Nunca está na rua Guiné-Bissau e tão de mim, suma de qualquer um. E se não me liberta aqui país, é com base na verdade. Mas verdade. E com verdade de conveniência. A mim que acredita que a CPLP move uma única palha em direção de Domingos. Eu não acredito. E nem vou acreditar. Para já a CPLP para mim que existe. Para começar. Papai, sim. Tem que as pepas diferentes. Sim, vamos. Eu já vou acabar aí. Depois vamos andar do carro. Tá bom, sim. Eu quero andar, mas nunca nós andamos. Tá bom, vamos andar. Tá bom. Senão, depois não é nosso. Depois é outra pessoa. Nós precisamos agora. Tá bom, tá bom. A mim, CPLP para mim que existe. Nunca existiu. Basta nunca está culpa eles de nossa situação, nunca está culpa nem. Atenta a falar, boss, todo povo que pôs a esperança de que uma salvação tem que vir de fora, nem salvação que o povo merece. É merece. Não merece aquilo. Guiné-Bissau, não volto a repetir, boss, para terminar. É isso que bom, já basta socorro e não sei das quantas, não está só na fingimento. Hipocrisia. Se socorro, duas coisas só. Ou não enfrentar sem arma, ou não diz até dia que cansa. Só isso. Inventem o que quiserem. Ai, que tem arma, não tem arma, e blá blá. Se mas como falava a voz. Fala a voz a mim, Fernando Dias. O cara apoia. Para bem saber como Nesco não é bem para. É nem como sabe falar. Não é que podia fazer nada para ver. Se tem alguém que bom em Borgonho que ele, bota uma nota. É exatamente com o tal Fernando Dias. Só isso. A mim que tem pressa. Manga de gente até fazer live. Jorge Nank, a bom ganda macaco.
ataco, a bola para aquilo, para gente não acaba apoiar o João Bernal, é só isso. Só isso. Que lá que põe. Fazer só que lá para começar para não apoiar o João Bernal. Se uma não nega, logo o põe como uma boca apoiar Fernando Dias, é só isso. Guiné tem capacidade, de que verdade está, em vez de focar lá, não tem que arranjar 1001 desculpa para tipo, Guiné-Bissau está atrasado, culpado de cá, CDAO, e CPLP, e Jorge Nanke, e Paula Gomes, que tudo gente é culpado lá. Ali dentro, não tem culpado, não, aqui não. Até está falando com a mim que põe Domingos vai para a prisão. Jorge Nanke, ainda bem, que isso aí, gosta já. Nunca mais engana falar Domingos ele vai para a vida. Cara, vai continuar assim. Para não jubilar agora, quem que está certíssimo. Vai cariba. Na minha live, nunca mais vou cá não ouvir aquilo. Para não jubilar, quem que é verdadeiro apoiante nesse sentido. Agora isso aí, e bem. Agora, me se vai para alguém falar, ou quando fala Jorge, para ir para Guiné, e um perigo para via 10, blá blá blá, por aí fora. Ok. Alternativa, yes. Aí sim, mudo de opinião. Sim, acusa lá Flávio Dias e pude referir-me a alguns dados com lei para na minha bil, não pude bem publicar. Onde que fala onde que está escrito de como a CPLP tenta ajudar e blá blá, alguma coisa assim do gênero. Vamos supor que é verdade. Vamos supor que é verdade. CPLP ajuda. Para mim, não precisa. Não quero saber. CPLP para mim que existe. Para mim não existe. Não, coisa lá, Júnior Indi, nunca se falar com mais ina riba ou icana riba. Que ele canha critério já gosta. E canha critério. Se ele riba, tudo bem. Se ele riba, tudo bem. Para mim, para mim, a Guiné se mistura assim. Mais ou menos assim. Ok, tudo bem. Tudo bem. Só que na minha cabeça racional, a boca, quer dizer, problema você tem que enfrentar. Problema você tem que enfrentar. Só isso. Panhar, forma, não. Agora, você tem que enfrentar, ok, tudo bem. O país é nosso. É nosso tudo. Nunca se vê o que a Guiné está pensando. Nunca se vê outra hora está dando ou hipocrisia ou burrice. Isso pode ser. Ou hipocrisia ou estupidez. Não sei, não consigo entender. Como é que alguém luta para esse país, mas tem que estar fora desse país? Mas me estima mandar lá. Então, na hora de inscrever para eleições, ok, tudo bem. Não ficar para ali, minha gente, muito obrigado. Espero que o programa tenha dado algum sentido. Não repetir, fim 10, é isso que nós estamos nele. Guerra pode piorar na Irã. E pode. Para a situação que pode continuar assim. Acabou de dizer como petróleo e motor de economia. E tem alguém que está chamando ouro negro. Estreito de Hormuz é importante. Minha gente, vou tomar nome de 3 grandes lugares vitais para a sobrevivência ao comércio internacional. Estreito de Hormuz, Estreito de Malaika e Canal de Suez. Para o comércio internacional é vital. E Estreito de Hormuz é super importante para a China. Estreito de Malaika é super importante. Estados Unidos tem muita influência. Muito mais que China. Ok? Então, 3 canais são vitais. É poder provocar guerra. Caso e quer resolvido rápido. Vamos supor que o canal, que o Estreito de Hormuz abrido há pouco tempo. Para até o mercado estabilizar, ele leva ainda um bocadinho de tempo. E ora que o somês, o bem soma mais com outra situação que pode ocorrer e continuar a levar, assim, Estados Unidos por bem tenta usar força mais robusta. E agora, eu não queria estar para ver. Ok? Minha gente, muito obrigado pela forma que vou acompanhar a tele e até logo. E também, alguns termos que
que usa sobre domingos, normalmente não tem que entender como, às vezes, criança, e que como não é fácil, de minha vontade, criança, quando tenta tirar a mão na fuga e nega, diz ali queima, diz ali. Hora que acaba queimar, acabou ali, nunca mais. Esse que não faz. Nunca mais. Nunca mais. Até logo, minha gente. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, um bom almoço. Se é que bom almoço, a mim almoço, ok?